Elisa Samúdio, de morte completa 12 anos e corpo não foi encontrado. Ela era modelo e foi amante do goleiro Bruno Fernandes, que foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Há exatamente 12 anos, nesta sexta-feira, ocorreu o trágico assassinato de Elisa Samúdio, modelo e ex-companheira do goleiro Bruno Fernandes, no estado de Minas Gerais. Mesmo sem o achado do corpo, em janeiro de 2013, a juíza do Tribunal do Júri de Contagem, na época situado na região metropolitana de Belo Horizonte, Marisha Fabiane Lopes Rodrigues, ordenou a emissão da certidão de óbito. Conforme o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, essa determinação, irrecorrível, indicava que a causa do falecimento foi atribuída à asfixia. Conforme apontado pelas investigações da Polícia Civil, Elisa desapareceu em 2010 aos 25 anos, sendo a progenitora de um menino concebido com o atleta, que na época era um recém-nascido. Naquele ano, Bruno era jogador titular do Flamengo e não reconhecia a criança, mas um exame de DNA comprovou a paternidade. Condenação. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver e sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Ele recebeu uma condenação de 17 anos e 6 meses em regime fechado, sendo culpado por homicídio triplamente qualificado, motivado por razão torpe, asfixia e utilização de meio que dificultou a defesa da vítima. Além disso, foram atribuídos 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado, somados a mais 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. A pena sofreu acréscimo devido à constatação de que o goleiro foi o mentor do crime, mas houve uma redução devido à confissão do jogador. A magistrada Marisha proferiu a sentença em apenas 19 minutos. No veredicto, ela mencionou que a personalidade de Bruno é desviante e destoa dos padrões mínimos de normalidade, destacando que o réu incorporou em sua personalidade uma completa falta de compreensão dos valores. A magistrada afirmou ainda que a execução do homicídio foi meticulosamente calculada e que o Bruno acreditou que, ao sumir com o corpo, a impunidade seria certa. Por fim, ela lembrou que, assassinada, a vítima Elisa Samúdio deixou órfã uma criança de apenas 4 meses de vida. Para a justiça, a ex-amante do jogador foi morta em 10 de junho de 2010, em Vespasiano, na região metropolitana, após ter sido levada à força do Rio de Janeiro para o sítio do goleiro em Esmeraldas, também na Grande BH, onde foi mantida em cárcere privado. A criança, que foi achada com desconhecidos em Ribeirão das Neves, vive com a avó materna em Mato Grosso do Sul. Caso Elisa Samúdio. Elisa desapareceu em 2010 e o corpo não foi encontrado. Ela tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno, de quem foi amante. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade. Em março de 2013, Bruno foi considerado culpado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado da jovem. Ele foi sentenciado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte e ocultação do cadáver de Elisa, além do sequestro do filho da jovem. A ex-mulher do atleta, Daiane Rodrigues, foi julgada na mesma ocasião, mas foi inocentada pelo Conselho de Sentença. Macarrão e Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do atleta, já haviam sido condenados em novembro de 2012. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos foi condenado a 22 anos de prisão. O último júri do caso foi em agosto de 2013 e condenou Helenilson da Silva e o Emerson Marques, o Coxinha, por sequestro e cárcere privado do filho de Elisa Samúdio com Bruno. Helenilson foi condenado a 3 anos em regime aberto e o Emerson a 2 anos e meio também em regime aberto. O crime. Conforme a denúncia, Elisa foi levada à força do Rio de Janeiro para um sítio do goleiro, em Esmeraldas, CMG, onde foi mantida em cárcere privado. Depois, a vítima foi entregue para o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que a asfixiou e desapareceu com o corpo, não encontrado. O bebê Bruninho foi achado com desconhecidos em Ribeirão das Neves, CMG. Prisão por falta de pagamento de pensão. No dia 27 de maio deste ano, Bruno teve a prisão decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia ao filho Bruninho.
O mandado foi expedido pelo juiz da 6ª Vara de Família e Sucessões de Mato Grosso do Sul, Alexandre Tsuyoshi Ito.